Vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor nos concedeu até hoje, Pai. Muito obrigada por todos que estão aqui e abençoe eles, Senhor. Abençoe também os que não puderam vir. Abençoe esta noite, que tudo que for falado aqui nós possamos colocar em nossos corações e falar a quem precisa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Nesse momento vamos fazer uma oração. Querido e amado Deus, Senhor, graças te damos por estarmos mais uma vez aqui na tua santa casa. Gostaríamos de pedir, Pai, nesse momento, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre nós e que a tua palavra venha a ser falada nesse momento. Que não seja eu que fale, mas somente ti. Isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Quando nós vamos fazer algo importante para nós, a gente, tipo, uma festa, comprar uma roupa, sei lá, fazer alguma coisa que é bem importante para nós. Que a gente nos pega ali com dúvida, indecisa do que fazer. A gente costuma pedir ajuda de alguém, pedir um conselho para algum amigo. E é exatamente dessa amizade que nós vamos falar hoje. Se eu lhe contasse que existe uma chave divina para o sucesso na vida e no ministério, você iria atrás dela? E se eu lhe dissesse que essa chave é mais valiosa que todos os recursos à disposição de reis e magistrados, você a desejaria? E se eu lhe contasse que essa chave abre um novo mundo de vida e possibilidades infinitas, você daria ouvidos? Essa chave, irmãos, ela está nas nossas mãos. Existe alguém que ele está ao nosso lado sempre, desde que nós nasceu. O problema é que ele está ao nosso lado em todo o tempo. Só que o problema é que nós não vemos ele como nosso grande amigo, ou muitas vezes não deixamos ele ser nosso amigo. Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 6, 21. Amém? Lá diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Vamos supor que esse tesouro hoje é o nosso pensamento. Onde está o nosso pensamento hoje? Onde está o nosso coração hoje? Nosso pensamento hoje está em Deus? Se está em Deus, lá também está o nosso coração. Tem uma coisa que eu fiquei me perguntando hoje o dia inteiro, que eu parei para pensar. A gente está falando do nosso pensamento voltado para Deus, do nosso coração voltado para Deus. Aí me veio uma pergunta na mente. Mas será que Deus está pensando em mim? Será que Deus está pensando em você? Mas não é um pensamento simples não, irmãos. Porque Deus, ele pensa em tudo, ele vê tudo, ele nos conhece mesmo antes da gente ter nascido, ele já sabe tudo o que ia acontecer com nós. A questão do pensamento de Deus é assim: será que você é aquela pessoa que ele pode contar? Será que você é aquela pessoa que ele pode confiar? Que ele vai virar para outras pessoas e dizer: esse é meu filho, a quem eu me orgulho, a quem eu posso confiar? Irmãos, quando você ora, você coloca o seu coração em Deus. E confia nele, que ele pode mudar a sua situação. Confia que as dificuldades que você está passando, Deus ele vai estar ali com a mão dele, te sustentando, te ajudando, te levantando. Qualquer provação que você passar, você confia que Deus ele vai te ajudar. Porque você colocou o seu coração nele. Mas, quando Deus põe o coração dele nas suas mãos, nas nossas mãos, ele está confiando a palavra dele, o evangelho dele. Ele está nos chamando para ser mensageiros, para ser servos fiel. Nós temos na Bíblia, eu vou citar 2 exemplos de pessoas que foram amigos de Deus, que estavam ali lado a lado com Deus, e quando Deus precisou de um palpite, de uma opinião, essas pessoas deram um palpite para Deus, elas ajudaram Deus. O primeiro,
Nós vamos ver lá em Tiago 2, 23. Amém? Diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, e foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele não tinha apenas um relacionamento silencioso com Deus. Ao ele caminhar ali na região dele, ele era conhecido por todos como amigo de Deus. Todos sabiam que Abraão era amigo de Deus. Todos sabiam que Abraão conversava com Deus, que Abraão andava com Deus. E tem uma coisa muito engraçada, que está lá em Gênesis 18, do 20 ao 33. É isso mesmo, do 20 ao 33. Que diz assim: disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, 50 justos que nele se encontram, os fizeram tal coisas, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Justiça, o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro dessa cidade, pouparei a cidade toda por amor a eles. Disse mais ainda Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50, justo destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não, o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, ó Senhor. Falarei ainda se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais desta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lar. Ali naquele momento, Abraão estava conversando com Deus. Deus estava com a opinião dele certa, de que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão naquele momento ele intercedeu pelas pessoas que estavam ali em Sodoma e Gomorra. Ele acreditava que tinha pessoas justas naquele lugar. E se tivesse, mas ele nem sabia, mas Deus sabia. E você vê que como que Abraão ele ter ido até Deus, é a amizade que ele tinha com Deus. Ele tomou a liberdade de enfrentar Deus. Você vê que ele falava assim: desculpa, Senhor, eu sei que eu estou aqui te pedindo, mas se tiver só... E foi diminuindo até chegar em 10. Mas o que impressionou foi a forma que Abraão não teve medo de falar com Deus. Que Abraão, ele, por ser amigo de Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele soube exatamente a forma de chegar em Deus. Ele não afrontou Deus, mas ele soube falar com Deus. E outra pessoa que também não ficou fora dessa foi Moisés. Ele também foi chamado amigo de Deus. Em Êxodo 33, 11, falava assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Teve também uma história parecida com a de Abraão com Moisés. Eles estavam voltando, assim que Deus deu a tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Quando eles desceram, o povo de Israel tinha acabado de fazer um bezerro de ouro. Sendo que Deus tinha acabado de escrever ali na lei que não era para adorar imagem, não era para adorar nada. Ele estava ali, eles
passaram por cima da vontade de Deus. E Deus pegou e falou assim para Moisés: eu vou destruir esse povo, não estou aguentando mais. Moisés foi lá e falou para Deus: Senhor, como que pode tu falar isso? Tu tirou o povo do Egito, tu agora vai querer destruir ele. Você acha que vai valer a pena todo o esforço que você fez de tirar eles, abrir o Mar Vermelho para eles passar e chegar aqui, depois do Mar Vermelho você destruir? O que teus inimigos vão pensar de você? Você não é esse Deus que eles estão pensando, você tem que mostrar ser diferente. E Deus ali, ele, como se fosse nós hoje, ele parou, pensou, e ele voltou ali. Não que Deus volte atrás da palavra dele, mas naquele momento o que Deus queria era exatamente o que Moisés fez. Um intercessor pelo povo. Deus está virado. O povo passou por cima da ordem dele. O povo parecia que não amava mais a Deus. Só que Deus também entendia que o povo estava com falta de esperança, assim como nós hoje estamos. E o que mais Deus pede hoje é que nós interceda um pelos outros. Foi a forma que Deus pediu para que Moisés fizesse. Interceder. E naquele momento, Moisés, com a amizade que ele tinha com Deus, ele intercedeu pelo povo. Mesmo sem ele perceber que ele estava intercedendo, ele intercedeu. Abraão, ele percebeu que ele estava intercedendo, era o que ele queria. Mas Moisés, naquele momento, ele pensou assim, que Deus estava querendo só Moisés, porque Moisés estava lá no templo com ele. Foi o pensamento de Moisés naquele momento. Só que Deus, ele sabia que no fundo Moisés ia ser o verdadeiro amigo fiel. Que Moisés ia receber o chamado dele. Irmãos, Deus hoje, ele deseja ter um relacionamento com nós igual ele teve com Moisés e Abraão. Ele quer que nós colocamos a nossa vida nas mãos dele. Ele quer que nós interceda por quem está precisando. Às vezes a gente está em casa fazendo as nossas orações e Deus, ele ouve todas as nossas orações. Deus, ele se preocupa com cada parte da nossa vida. Só que às vezes a gente se preocupa tanto com nós, a gente se preocupa tanto com o meu eu. Senhor, eu preciso. Senhor, me ajuda. E a gente esquece de interceder por quem está precisando. A gente esquece de orar por aqueles irmãos que estão morrendo lá fora pela palavra de Deus. Aquelas pessoas estão sofrendo, eles estão levando o evangelho. E o que nós estamos fazendo para ajudar esses irmãos? Nós não estamos fazendo nada. Uma simples chave, como diz o livro. A chave que vai abrir todas as portas é a oração. E a gente tem ela nas nossas mãos. E a gente não quer abrir as portas. O livro também fala, ele é citado do Caminho a Cristo. Aqui não está dizendo a página, porque foi uma autora que ela pegou do livro e colocou no livro dela. A oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas faz com que nós vá até Ele. E é isso que Deus quer, irmãos, que nós vá até Ele. E a única forma que tem da gente se aproximar de Deus, da gente ser mais íntimo de Deus, é através da oração. Lá nos tempos antigos, as pessoas conseguiam ver Jesus, falar com Deus assim, ouvir a voz de Deus nítida. Hoje nós não conseguimos porque nós não procuramos a Deus. Esse é o verdadeiro fato. A gente não consegue ouvir a voz de Deus porque nós não procuramos. Quantas vezes eu falei para alguns colegas meus que eu falava, eu não consigo entender a vontade de Deus. Não consigo. Eu oro para Deus, eu peço para Deus me ajudar, mas eu não consigo ver a vontade de Deus. Talvez seja porque eu não estava com os ouvidos abertos para que Deus me respondesse. Ele estava me respondendo, mas eu que estava com os ouvidos fechados. Eu não estava orando. Eu pedia, mas não buscava. E esse é o nosso problema. A gente pede, mas não busca. E quando a gente pedir uma coisa para Deus, nós temos que estar com os nossos ouvidos totalmente abertos e com a nossa mente totalmente limpa para que a gente possa aceitar a vontade de Deus e ouvir a vontade dele. Que as nossas orações, elas são respondidas, mas conforme o que a gente pede. E que a gente possa deixar um pouco o nosso eu de lado e pensar um pouco no próximo. Pensa um pouco naqueles irmãos que estão morrendo lá fora pelo evangelho que eles estão pregando. Eles estão morrendo por amor a Jesus. E o que nós estamos fazendo para continuar o evangelho que eles estão levando? Eles estão morrendo. Nós aqui ainda não estamos.
E o que nós vamos fazer para ajudar eles? Será que depois que todos eles morrerem lá no outro país, a gente vai deixar de continuar pregando? A gente vai continuar na nossa vidinha? Nós temos que acordar. Jesus está voltando. E está na hora da gente interceder. Está na hora da gente realmente parar de brincar de ser cristão e levar verdadeiramente a mensagem do Evangelho. Nesse momento, vamos cantar o hino, que agora eu esqueci o nome. Jesus e eu. Bem animado esse louvor, irmãos. Jesus, estou, pois Jesus caminha sempre ao meu lado. Eu tenho paz, pois com Ele posso sempre conversar. Jesus me dá seu conforto, proteção e segurança. Não há temor, pois em Cristo posso sempre confiar. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Nos dias maus, Jesus Cristo sempre é meu grande amigo. Se falta amor, é Jesus que me ajuda a entender. Jesus e eu, para sempre estaremos bem unidos. Feliz serei, partilhando minha vida com Jesus. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Amizade que jamais acabará. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Fazia tempo que a gente não cantava esse louvor. Muito lindo. Quando mantemos o foco da oração em nós mesmos, fica claro que não entendemos de verdade o coração de Deus. Não vemos suas lágrimas de tristezas pelos sofredores e perdidos, mas quando compreendemos o seu amor por aqueles que estão em trevas, nós passamos a ser parceiro de Deus e choramos quando Ele chora e oramos pelas preocupações. Não só pelas nossas, mas também pelas dos outros. Nós nos tornamos amigos dele de verdade e é então que começamos a tocar o início da fronteira infinita de possibilidades na vida da fé. É nessa posição de amigo de Deus que começamos a aprender a fazer as orações históricas que mudam o mundo, assim como homens e mulheres do passado. Mais do que apenas transformar nossas orações entre a terra e o céu, Ele deseja nos transformar e nos ensinar a orar.
Queremos que os desejos dele se transformem nos nossos desejos e se tornem também os desejos deles. E isso é possível se a gente buscar. Vamos orar? Querido e amado Deus, Senhor, viemos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender o teu verdadeiro propósito, a sermos teu amigo e que a gente possa, Senhor, aceitar o teu coração nas nossas mãos, como o Senhor quer nos confiar, ser servos teus, ser mensageiros teus, e que a gente possa realmente levar o teu evangelho, que a gente possa realmente, Senhor, entender o propósito da oração. Que essa chave que o Senhor colocou na nossa mão, Senhor, a gente possa cuidar bem dela, a gente possa abrir várias portas com ela. Nos leve agora com segurança para os nossos lares, isso é o que eu te peço, não porque mereço, mas no santo nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.